A Sanepar divulgou o resultado do primeiro trimestre de 2024 e tudo começa aqui na receita, onde a empresa consegue mais um trimestre aqui aumentar suas receitas e dessa vez um aumento forte, né, 16,8%. Então são 3 semestres de alta de receita que vai puxando todo o resultado para cima. Como os custos subiram praticamente iguais, 17%, a empresa consegue melhorar seus resultados, mas mesmo assim é um crescimento forte na despesa. A gente tem que entender o que aconteceu. Porém, quando compara em relação a um T22, o crescimento não é tão forte assim, né? Então, vamos entender direitinho. Temos o EBITDA, então, por sua vez, subindo 16,6%, um belo de um salto, mantendo uma margem boa aqui de EBITDA, conseguiu manter as margens praticamente, enquanto o lucro também sobe bastante, 18,7% de alta, inclusive a margem aqui se mantém, aumentou um pouquinho até, né, 0,3%. Então, olhando os números aqui, é ótimo, a gente só tem que entender um pouquinho aqui a despesa, né? A gente vê então o EBITDA que cresceu 16,6% e a dívida cresceu 13%. Então o EBITDA cresceu mais do que a dívida. Então a empresa acaba ficando o quê? Menos endividada, né? Ela tem uma dívida maior, porém ela está menos endividada porque ela tem uma capacidade maior de pagar essa dívida, né? O volume de água medido aumentou muito, 8,4%, mesmo que as ligações aumentaram menos, 0,9%, foi um belo de um volume aumentado aqui. É óbvio também que a crise hídrica foi deixada para trás, a empresa vai recuperando gradativamente, mas o salto foi grande aqui. O esgoto saltou 10,2%, acaba acompanhando aqui o volume de água, mas também com as novas ligações. O esgoto ela tem que cumprir o marco ali, é o maior desafio aqui, então ela tem que crescer bastante aqui nos esgotos, e aí é por isso que é normal crescer mais em ligação de esgoto do que de água, né? De qualquer forma, a gente vê um ponto que teoricamente seria negativo, que é a inadimplência voltando, só que a inadimplência do primeiro trimestre de 2023 foi atípica. Nós tínhamos um período de muita inadimplência, a empresa estava ali sofrendo com as margens, né? O pessoal estava preocupado até que ela lançou o programa Reclip, que deu um belo de um efeito, reduzindo a inadimplência, mas também ali, num primeiro momento, causando inadimplência negativa, né? O que não é uma recuperação, né? Então, aí a gente tem essa base comparativa injusta aqui em relação a um T2023 com um programa de recuperação de dívida. Então a gente vê aqui as ligações de água aumentando 0,9, não tem tanto que aumentar, enquanto as de esgoto tem bastante aí para ir aumentando, com o marco de saneamento aumenta 2,8, né? E aqui está um ponto que passa muito despercebido pelos investidores. O volume da empresa vem aumentando bastante aqui de água, a gente viu quanto aumentou nesse trimestre, né? Só que as perdas elas vêm diminuindo. E isso não é tão matematicamente conexo, tá? Você pode ver que essa redução aqui das perdas em 2020 e 2021 foi por conta dos volumes menores, mas não é proporcional. Por quê? Quando você tem volumes menores, a pressão acaba diminuindo muito em alguns pontos e às vezes microfissuras que não vazavam passam a vazar quando a pressão aumenta, tá? Então o que acontece? Aqui foi atípico e aqui em 2022 já voltando ao normal, a gente vê que realmente é uma evolução da empresa, tá? E nós vemos aqui então uma diminuição de perdas mesmo com o volume aumentando aqui. Então realmente ela consegue aqui evoluir nessas perdas, é assim que se olha, tá? Não é comparando com este período aqui, a maioria dos investidores não vai saber isso, mas é assim que se olha, tá? E avaliando os custos da Sanepar, nós temos um aumento de 16,6% nos custos, e aí tem as explicações, né? Temos o pessoal aumentando, a energia elétrica aumentando, os ganhos para recuperação de perdas e as provisões diminuindo. Essas provisões aqui com contingência, ela teve uma recuperação, eu diria que é não atípico. Aqui a realização de créditos aqui e perdas é a inadimplência, então foi atípico um T23, então vamos falar, é atípico, um para positivo, um para negativo, e aí acaba sobrando aqui o pessoal, que teve um aumento significativo de 20,9%, só que a empresa ela conta aqui que teve indenizações de 68 milhões, 69 milhões praticamente, tivemos aqui reajuste salarial, que é normal acontecer, provisões para abono, e aí nós temos então, na verdade, uma redução de funcionários acontecendo. Então, como o reajuste salarial foi mais ou menos que em linha com a inflação, e o número de empregados é o que diminuiu aqui, 72, é interessante a gente ficar atento a isso, que houve uma redução nos funcionários. A empresa está atuando aqui para reduzir os custos, tá? Em energia elétrica, é natural que aumentasse por conta dos volumes maiores, e não só por conta dos volumes maiores, também aumentou por conta do próprio reajuste tarifário. Só que a energia elétrica é um custo que acaba retornando para a empresa em algum momento,
porque ela põe dentro do reajuste tarifário dela, né, repassado. Lembrando que uma forma da empresa reduzir os custos é investir na eficiência, pode ser até mesmo energética, pode ser o que for, e ela divide parte com o público e parte com ela mesma, né, como eu já disse em outros vídeos, mas não vou ser muito específico nesse, tá? Bom, então podemos ver a receita aumentando 16,8, embora o custo tenha aumentado um pouco ou mais, né, a gente entende que tem os não recorrentes, tem as questões pontuais ali, o programa Reclip, tem a energia que aumentou por causa dos volumes e por causa do reajuste tarifário, né, que teve aí, vai retornar para a empresa posteriormente, tá? Enfim, e temos outros custos aqui que foram variando conforme eu já comentei, fazendo esse custo aumentar desta forma aqui e mantendo a margem ainda saudável, porque a receita cresceu bastante, então a margem aqui líquida fica bem bacana de 22,3%, enquanto o EBITDA também cresce, a empresa inteira cresce na casa dos 16,7% mais ou menos, né, quase 17% aqui, ó. Então foi um bom resultado da empresa que esses custos aqui, inclusive, tem a chance de diminuir um pouquinho aqui esse crescimento. Em termos de patrimônio líquido, a empresa conseguiu crescer o seu patrimônio líquido em cerca aproximadamente de 4%. Então, aquele PVP que a gente olha vai ficar mais barato ainda. Um ponto que não podemos esquecer na Sanepar é os contratos longuíssimos, é um dos motivos para eu gostar bastante dela para aposentadoria. Por mais que a volatilidade aconteça no curto prazo, ela tem aqui contratos de 24 anos e meio, os preços voltam, os dividendos voltam, tudo volta aí a normalidade, né? A maioria dos contratos aqui, muitos longos, aí tem alguns que estão em rosco, como o Maringá, que está discutindo a situação ainda, enfim, né? E também, caso saia, vai ter que pagar a indenização, não tem muito o que fazer. Então, a Sanepar tem contratos muito longos que dá bastante tranquilidade. A questão da crise hídrica é importante ficar de olho, embora os reservatórios estejam muito cheios, vai vir aí o Laninha, né? E aí ela pode trazer um pouquinho aqui de problemas de chuva na região da Sanepar, mas os reservatórios estão tão cheios, mas tão cheios, porque o El Niño ele faz o efeito contrário, né, ali naquela região do reservatório da Sanepar, que encheu ainda mais os reservatórios. Então, ela vai poder passar tranquilamente pelo Laninha sem sofrer crise hídrica. E quando olhamos os PVPs aqui da Sanepar, está em torno de 0,81, né? O SAPR4 a 0,82 e SAPR3 está com PVP menor porque ele paga um dividendo menor, né? Lembrando que a SAPR11 é um pacotinho de 3 e 4, acaba ficando no meio caminho aqui o PVP. Todas elas estão alinhadas em termos de preço, basta você comparar o dividend yield, já dá para ter uma noção quando estamos falando de mesma empresa, né? Então nós vimos ali que o patrimônio líquido cresceu, então aquele PVP vai ficar mais barato ainda, e o lucro, olha só, ele subiu um pouquinho em relação ao quarto T, está maior que um T, então é mais um crescimento aqui, e entre esses zigue-zagues, a cotação, será que ela vai seguir o lucro? O fato é que o lucro não para de subir. Dá para entender, quando você olha nesses lucros da empresa, o quanto de narrativa que o mercado criou, questões pontuais caindo por causa de crise hídrica, principalmente, questões com a Agepar, o mercado derrubou a ação infinito, mesmo ela ainda estando numa trajetória de crescer o lucro, diminuiu os custos aqui por várias questões pontuais que eu falei, cada uma delas naquela época, foram vídeos bem detalhados em relação a custos, né? E aí a empresa, eu falava, a empresa vai recuperar nos custos e vai crescer as receitas e aí vai ter margens maiores de novo, e foi o que aconteceu, né? E agora, enfim, qual será a próxima historinha que eles vão criar para a Sanepar? Estou esperando porque é bacana comprar a empresa barata, porque olha só, isso aqui é um crescimento que não para de acontecer. Entre os pequenos zigue-zagues é um crescimento. Se veio anual, vai ter uma linha mais nítida de crescimento, né? Uma notícia que eu considero potencialmente negativa é a troca do CEO da Sanepar, né? O Claudio Stabile saiu. Eu acho que foi uma questão dele ir para um cargo político, ou alguma coisa do tipo lá do governo. Foi a escolha do governo levar ele para outro lugar ali, né? Deve ter sido bom para ele. E escolheu para o lugar aqui o Wilson Blay, que esse cara que ele trabalhou na administração do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, fez um bom trabalho lá, mas enfim, né? O Claudio Stabile era ótimo. Vamos ver como é que fica agora. Não se esqueça do like no vídeo e sua inscrição, e não se esqueça de aproveitar porque o meu curso de opções, que está na promoção inclusive, ele vai ser pausado ali no finzinho do mês e aí vai voltar só lá pra frente, tá? Um abraço e até o próximo. Valeu!